Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu sei que você está pensando agora, é só mais um cara falando sobre Deus, Jesus, só mais um desses canais que fala sobre religião. E por um lado você está certo. Realmente, eu sou só mais alguém nesse mar de ideias, de vídeos, de estilos diferentes aqui no YouTube e em vários outros canais que você pode, encontrar. De fato, eu sou só mais um. Mas por que tanta insistência então? Por que tem tanta gente falando sobre Deus e Jesus? Eu não conheço você, eu não conheço a sua história. Muito provavelmente você já se decepcionou muito com a religião que foi passada para você. E Deus não cria instituições. O Jesus não veio aqui para criar instituições. Então, por serem obras humanas, muitas delas, na verdade todas elas, são suscetíveis a falhas. E, na verdade, claro, a ideia de uma religião em si, muitas vezes uma ideia de alguém, de alguma pessoa, ela pode ser muito boa, mas às vezes, com o passar do tempo, principalmente, ela vira para o outro lado. Ela acaba se tornando perversa e acaba, para algumas pessoas acabam utilizando ela também, não vamos generalizar, mas algumas pessoas acabam utilizando ela de uma forma completamente contrária ao que Deus realmente, Jesus pregou. Então, novamente, eu não sei como foi a sua relação com isso, mas infelizmente muitas pessoas têm uma relação muito ruim com isso, porque a forma que a religião foi apresentada para elas, a forma que Deus foi apresentado a elas, até mesmo Jesus, foi uma forma que não vai gerar frutos. É uma forma humanizada, se é que eu posso dizer assim. Uma forma que não é real. Não é real. E muitas pessoas foram machucadas por causa disso. Muitas pessoas acabaram desacreditando de Deus e de Jesus por causa desses acontecimentos. Mas eu tô aqui para te falar que essas instituições, elas não representam Deus. Pelo menos a parte ruim delas. E todas elas têm um pouco disso. Todas elas vão ter pessoas que vão usar de uma forma ruim, sabe? E como eu falei, Jesus não veio aqui para criar essas instituições. Na verdade, a igreja que ele tanto fala não é uma instituição, e sim uma comunidade de pessoas que têm o bem, e no caso, tem Jesus como seu centro. Jesus como a forma a ser seguida, como o exemplo de vida e com Jesus no coração, basicamente. Mas eu sei que você provavelmente precisa muito mais do que isso para ser convencido, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender quando você realmente deixar Jesus entrar no seu coração e na sua vida. Porque mesmo que você não acredite, sabe? Você não acredite que Jesus realmente existiu, embora
existam muitas provas de que Jesus realmente existiu, mas também você pode acreditar que Jesus existiu, mas não tem nada a ver com Deus, daqui você, né, você talvez não acredite em Deus, então fica uma coisa realmente desconexa assim para você. Mas eu tenho certeza que se você não conhece a fundo a história ainda, mas eu mesmo que você não acredite, todos nós basicamente já ouvimos falar um pouco que a história de Jesus, mesmo se para você é só uma história, para você é só uma, sei lá, né, vamos dizer assim, um conto de fadas, ou né, um filme desse que a gente assiste, eu tenho certeza que se você, né, pelo menos sabe o central da história, sabe o principal, você imagina aquilo como você imagina que, né, se você fosse, por exemplo, ver um filme, sabe, da história de Jesus, tem alguns inclusive, né, A Paixão de Cristo, recomendo você ver, tem na Netflix, né, acabou de ser disponibilizado e, né, conta o final ali da história, que é o que eu tô querendo abordar, o que eu tô querendo fazer você pensar que, acho que, sabe, é aquele exemplo de história que você talvez já viu em outros filmes até, viu em outras histórias, livros, que a história é que alguém se sacrifica completamente pelo bem, sabe, pela vida de outras pessoas. Igual eu falei, mesmo que você não considere, você ache que, sabe, é só uma história, mesmo assim é uma história de puro sacrifício por outras pessoas. Igual eu falei, você deve ter visto isso várias vezes em outros filmes, em outras mesmas histórias já contadas, porque realmente é uma história muito bonita. É uma história que eu creio que, cara, se você realmente, se você tem amigos, né, ou família, que você, né, uma pessoa que você ama muito, né, você realmente ama aquela pessoa, eu pelo menos passaria na sua cabeça de fazer algo parecido por aquela pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, claro que não, e que você vai fazer isso, até porque muitas vezes, né, chegando nessa situação, você teria que ter muita coragem, e é uma coisa que, da forma que foi feita, só Jesus fez. E mas é entender como uma história de um exemplo a ser seguido, de uma pessoa que doou sua própria vida para salvar outras. Então, eu sei que você pode estar numa situação muito complicada, você se sente perdido e as redes sociais hoje em dia, elas têm um teor muito perverso também.
Elas conseguem roubar muitos dos seus sentimentos reais e levar para outro significado, e você acaba entrando nessa bola de neve e você fica ali viciado. E não só essa situação, mas como várias outras você provavelmente pode estar passando. E, cara, talvez vai chegar numa hora, e pode ser que essa seja a hora, que você não tem mais para outra solução, você não tem mais para onde ir, a não ser dar essa chance para Jesus. Dar essa chance. E embora muita gente na sua vida já te decepcionou com as chances que você deu para elas, você pode ter certeza, meu amigo, que Jesus não vai desperdiçar essa chance. Ele vai agarrar com todas as forças. Porque nem todos os caminhos levam a Jesus. Mas Jesus está não só disponível, ele é diligente para ir até todo e qualquer caminho onde você esteja e te ajudar a voltar atrás, te ajudar a trilhar um outro caminho. E é isso que eu queria falar com vocês hoje.